capítulo 37, onde diz a visão de um vale de ossos secos. Aleluia, louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que era muito numeroso sobre a face do vale, e estava sequíssimo. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Uma palavra, aleluia, um pouco conhecida dos irmãos, que narra a história de um grande homem de Deus, por nome de Ezequiel. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O profeta, aleluia, louvado seja Deus, qual tinha por pai, era filho de sacerdote. Uzia era o seu pai, era sacerdote, aleluia, louvado seja Deus. E a Bíblia vai nos dizer, aleluia, louvado seja Deus, como ele era filho de sacerdote e também era para exercer, aleluia, o legado também de um sacerdote, aleluia, louvado seja Deus. Mas a Bíblia diz que Deus é tremendo, Deus muda a história, Deus faz, aleluia, louvado seja Deus, que se apraz na vida daqueles qual ele chamou para o seu pedaço, aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia diz que, aleluia, louvado seja Deus, Jerusalém foi, aleluia, situada, tomada, aleluia, louvado seja Deus. E ali a Bíblia diz que um servo do Senhor foi levado a cativo para a Babilônia. Entre eles estava, aleluia, louvado seja Deus, o jovem Ezequiel, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que foi levado, foi exilado ali na Babilônia, mas ali, aleluia, louvado seja Deus, Ezequiel tinha um chamado, aleluia, louvado seja Deus, por Deus para exercer, para, aleluia, louvado seja Deus, fazer o ofício de um sacerdote, aleluia. Mateus, aleluia, louvado seja Deus, muda a história de Ezequiel. Deus dá um chamado, aleluia, louvado seja Deus, na vida de Ezequiel, aleluia, como um profeta. A Bíblia diz que Deus dá uma visão a Ezequiel. Estava Ezequiel no rio queimado, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ali Deus dá uma visão a Ezequiel, aleluia, louvado seja Deus, de um vale de ossos secos, aleluia, louvado seja Deus. E a Bíblia diz que Deus faz Ezequiel andar sobre a face daquele vale, aleluia, louvado seja Deus. Estava numeroso, estava sequíssimo aqueles ossos. E a Bíblia diz que Ezequiel ouve a voz do Senhor, aleluia. Ezequiel que era para ser sacerdote, agora Deus tem um chamado de profeta. E a Bíblia diz, Deus fala: filho do homem, poderão viver esses ossos, aleluia, louvado seja Deus. E ele diz: Senhor, tu sabe, aleluia. E Deus manda Ezequiel profetizar sobre a face daqueles ossos, aleluia, aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia diz que Ezequiel começa a profetizar, aleluia, conforme ele profetizava, aleluia, louvado seja Deus. Houve um ruído, um reboliço se move na face daquele vale, aleluia, louvado seja Deus. Aqueles ossos começam a se juntar, cada osso com seus ossos, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, começa a nascer pelo, aleluia, começa a nascer mesmo, demônios sobre aqueles ossos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz, aleluia, louvado seja Deus, que não tinha vida sobre aqueles ossos. A Bíblia diz que Deus torna a palavra de Ezequiel, profetiza, aleluia, louvado seja Deus, o Espírito sobre esses ossos, aleluia. A Bíblia diz que Ezequiel começa a profetizar, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, sobre aqueles ossos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que aqueles ossos se colocam de pé, aleluia, louvado seja Deus, como um grande exército,
tema, aleluia, louvado seja Deus. E a Bíblia diz, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que meu Deus está vendo todos esses ossos, aleluia. Deus ali estava dando a visão, não se tratava apenas de um vale de ossos secos, mas Deus estava falando para Ezequiel, aleluia, que assim, aleluia, que aqueles ossos, assim estava a casa de Israel, aleluia, louvado seja Deus. Assim estava o povo de Deus que tinha morrido, a esperança, aleluia, louvado seja Deus, tinha pendurado as suas armas no salgueiro, aleluia, tinha deixado de adorar o Senhor, aleluia, louvado seja Deus. Deus estava mandando que Ezequiel profetizasse, aleluia, sobre a casa de Israel, trazendo esperança novamente para o seu povo. Aleluia, louvado seja Deus, quero dizer nessa noite. Muitos aqui têm um chamado, aleluia, louvado seja Deus diante do Senhor. Eu quero dizer para você, mesmo se você não exerceu o cargo de sacerdote, Deus está te chamando como profeta. Aleluia, louvado seja Deus, para você abrir a sua boca ao ponto de dizer: eis que o Senhor está voltando, aleluia, louvado seja Deus. Eis que o Senhor está fazendo coisas novas, coisas grandes na sua vida, aleluia, louvado seja Deus. Deus está levantando um profeta nesses últimos dias, homens poderosos, homens que não se curvam diante, aleluia, louvado seja Deus no mundo. Deus está levantando, aleluia, mulheres guerreiras, homens, aleluia, valentes, aleluia, para levar sua mensagem, assim como Ezequiel, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, louvado seja Deus. Essa é a palavra que eu deixo nessa noite para os amados irmãos, aleluia, louvado seja Deus. Creia, aleluia, no seu chamado, não limite o seu chamado, aleluia, louvado seja Deus. Mesmo que muitos dizem, aleluia, você é um ninguém, você não vai chegar a lugar nenhum. Eu quero dizer para você, aleluia, não dá ouvido que Satanás fala, aleluia, mas Deus te chamou, aleluia, louvado seja